Pai querido e poderoso, fala com a tua igreja agora pela tua palavra. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e produza mudança e transformação nas nossas vidas. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para Ele uma linda salva de palmas e dizer palavras de louvores. Eu sei que você pode fazer isso melhor. Aplaude mais forte, glorifica o nome do Rei e do Salvador Jesus Cristo. Se assenta e olha atentamente para o pastor. Estou muito contente, eu estava viajando com a pastora e no domingo passado o Heber e a Marta vieram no culto pela primeira vez. E eu vi vocês nas redes sociais, vi a recepção que fizeram para vocês. Estou contente de vocês estarem de volta. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus pela vida do casal que retornou. Deus abençoe vocês ricamente. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Nós aqui, os pastores desta igreja, vocês já perceberam que nós tentamos ou nos esforçamos para sermos amigos de vocês. Nós cumprimentamos, a gente conversa, a gente abraça. Nós tentamos ser amigos de vocês porque é uma característica nossa, né? Uma característica da gente e acaba sendo uma característica da igreja. Mas é importante que você entenda, olhe para mim, que você entenda que por mais amigo que a gente queira ser, além de amigo nós somos, vou falar de mim, mas isso diz respeito a todos eles. Além de amigo e antes de ser amigo, acima de ser amigo, eu sou o pastor de vocês. E por que eu estou dizendo eu sou o pastor? Porque por mais amigo que o pastor seja, tem momentos que o pastor não pode ser amigo. Tem momentos que o pastor precisa ensinar. Tem momentos que o pastor precisa corrigir. Tem momentos que o pastor precisa exortar. Tem momentos que o pastor precisa disciplinar. E todas as vezes que for preciso fazer isso, por mais amigo que eu seja, eu vou fazer, porque senão não estou cumprindo o meu papel de pastor neste lugar. E todas as vezes que eu precisar falar com vocês, seja do púlpito ou individualmente, de uma maneira um pouco mais séria, que você não pense que eu deixei de gostar de você, ou que eu deixei de ser seu amigo por causa disso. Eu só estou sendo seu pastor e cuidando de você e zelando pela sua vida, porque um dia eu vou ter que prestar conta da sua vida diante do Senhor nosso Deus. O grande problema é que hoje as pessoas não querem ser pastoreadas. As pessoas querem, a grande maioria das pessoas querem vir nas igrejas apenas para serem elogiadas, serem bem cuidadas, serem tratadas com conforto, mas a maioria das pessoas não quer ser pastoreada. Eu me lembro que antigamente, quando um pastor chamava a atenção de alguém, fosse do púlpito ou individualmente, antigamente quando um pastor chamava a atenção de alguém, a pessoa mudava de vida. A pessoa aceitava a repreensão, a pessoa aceitava a correção, parava para pensar, chorava, orava e mudava de vida. Não era assim? Quem é de antigamente? E olha, os nossos pastores eram bravos, davam umas duras na gente que doía até na alma. Mas a gente entendia e a gente mudava o nosso comportamento, mudava de vida. Hoje, quando o pastor chama a atenção de alguém, em vez da pessoa mudar de vida, a pessoa muda de igreja. Porque as pessoas hoje não aceitam ser corrigidas e ensinadas. Mas eu quero que você entenda que o Evangelho de Cristo, ele não faz massagem na gente. O Evangelho de Cristo, ele nos confronta. O Evangelho de Cristo, ele confronta as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a começar pelo pastor, todos nós aqui somos pecadores, imperfeitos. E o Evangelho de Cristo é como se fosse um espelho. E quando nós estamos diante do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele revela os nossos erros. Ele revela a nossa imperfeição. Ele revela os nossos defeitos. E o Evangelho de Cristo nos confronta
O Evangelho de Cristo vem e ele diz para a gente, ó, você é desse jeito, mas você não pode ser assim. Você tem que mudar de vida. Então o Evangelho de Cristo, ele não existe para massagear o nosso ego. Mas o Evangelho de Cristo verdadeiro, ele nos confronta e quando nós aceitamos, escuta isso, quando nós aceitamos ser confrontados pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo produz mudança e transformação nas nossas vidas. E eu quero que você entenda isso, que você abra o seu coração e que você não fique bravo, chateado, magoado, entristecido, mimizento, chorando quando você for confrontado. Mas que você entenda que o confronto é para transformar a sua vida e fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, fazer de você um servo e uma serva de Deus, um servo de Deus verdadeiro, uma serva de Deus verdadeira. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, Deus ama você. E uma das maneiras de Deus demonstrar amor, não é a única, mas uma das maneiras de Deus demonstrar amor é corrigindo. Porque um pai que não corrige, ele não está demonstrando um amor completo. Ele pode até amar, mas é um amor incompleto. Porque quando o amor é completo, ele tem correção. Quando os meus filhos eram pequenos, quando eles iam fazer alguma coisa errada, eu corrigia eles. Por que eu corrigia? Porque eu os amo. Você acha que eu ia deixar o Júnior colocar o dedo na tomada? Não. Ah, rapaz, mas eu gosto, eu quero pôr o dedo na tomada. Podia chorar. Eu não deixava colocar porque eu sabia que era ruim para ele. E eu corrigia, eu chamava atenção. Se fosse preciso, colocava de castigo. Mas eu cuidava porque eu amo. E hoje eles estão tudo aí, ó, grandão, bitelão, o tamanho da Rebeca, casou esses dias, né? Por quê? Porque a gente cuidou e assim é Deus com a gente. Deus ama e uma das maneiras de Deus demonstrar amor é através da correção, porque Deus corrige a quem Ele ama. E amor sem correção é um amor incompleto. E o Evangelho de Cristo, ele confronta a gente e produz transformação na nossa vida. Agora olha para mim, eu quero falar sobre algo importante. Quantos aqui já entregaram a vida e o coração para Jesus? Levanta a mão bem alto e digam glória a Deus bem forte. Quando nós entregamos a vida e o coração para Jesus, duas coisas acontecem na nossa vida. Primeira coisa que acontece quando nós entregamos a vida e o coração para o Senhor Jesus, nós somos salvos. Porque eu e você, todos nós, sem exceção, estávamos perdidos. E não existe ninguém, nenhuma pessoa em toda a terra que consiga ser bom o suficiente para ser salvo sozinho. Todos nós, por melhor pessoa que a gente seja, todos nós somos imperfeitos, pecadores e precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama, quero ouvir o nome dele? Jesus Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus, o primeiro milagre que acontece é, nós deixamos de ser pecadores perdidos e nos tornamos pessoas salvas, porque Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus, Ele nos salva. E a Bíblia fala a respeito disso. Efésios capítulo 2, põe para mim, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Ele vai mostrar que a salvação é um presente de Deus dado a todo aquele que entrega a vida e o coração para Jesus. Olha aqui está escrito. Porque, vamos ler comigo, todo mundo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pode deixar o versículo aí. Então olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu e você somos salvos não por virtude nossa, mas somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E para não ficar dúvida, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e isto, a salvação, isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem de virtude sua, não vem do seu merecimento, isso não vem de vós, mas é um dom. Dom aqui significa presente, é um presente de Deus. Então diga comigo, a minha salvação
Não é por merecimento. Fala, é um presente de Deus. Você pode levantar a mão e dizer obrigado, Senhor? Mas tem uma outra coisa que acontece quando a gente aceita Jesus. Quando nós entregamos a vida e o coração para Jesus, a primeira coisa é que nós nos tornamos salvos. Então o seu nome já está escrito no livro da vida e você já é salvo porque Jesus te salvou. Mas a segunda coisa que acontece quando nós entregamos a vida e o coração para Jesus, escuta, nós nos tornamos santos. O que nós nos tornamos? Santos. Olha por mão do seu lado aí, olha bem para ele. Você está olhando? Você sabia que essa pessoa aí é santa? E tem gente que está falando assim, pastor, você está enganado, eu não sou não. Né? Porque tem uns que estão até com vergonha, falando, olha por mão do lado, olha, você sabia que ele é santo? Tem uns que até esconderam, eu não, pastor, eu não. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pessoas têm um entendimento equivocado do que significa ser santo. Porque a gente pensa que ser santo é ser alguém poderoso, que faz milagres. Outras pessoas também pensam que ser santo é ser uma pessoa perfeita, que não tem nenhuma falha, nenhum defeito. E não é isso que a palavra de Deus ensina quando usa o termo santo. Pode ver que a Bíblia se refere aos cristãos, aqueles que deram a vida para Jesus. A Bíblia se refere a eles como santos. O apóstolo Paulo, quando vai escrever suas cartas, como ele começa? Aos santos de tal cidade, aos santos de tal lugar. Porque o cristão é tratado na Bíblia como santo. E qual que é o conceito bíblico de ser santo? Ser santo é ser separado. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. E no dia que você entregou a sua vida e o seu coração para Jesus, você foi separado por Deus do mundo. Então, como você é uma pessoa separada, aos olhos de Deus, você é santo, você é santa. Quem entendeu isso, diga um glória a Deus bem forte. Olha só o que está escrito lá. Eu ia ler com vocês Hebreus, capítulo 12, versículo 14, mas eu tenho um outro versículo para ler antes. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Acompanha comigo aqui, Vamos lá comigo? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, diga bem forte. De novo, fala, o que vocês são? A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi chamado das trevas. Eu e você estávamos nas trevas, mas quando entregamos a vida e o coração para Jesus, nós fomos chamados, tirados das trevas, e estamos na maravilhosa luz do Senhor. E ele diz que nós somos, por causa disso, uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação pecadora? Não, o que nós somos? Uma nação santa. Fala por irmão do lado assim, nós somos uma nação santa. Então, essas duas coisas acontecem quando nós entregamos a vida e o coração para Jesus. Primeiro, somos salvos. E depois, somos feitos santos. Quem é salvo, dá um glória a Deus. Quem é salvo, grita. Quem é santo, grita um aleluia bem alto. Uns ficaram em dúvida para gritar aleluia ainda. Vamos de novo. Quem é salvo, diga glória a Deus. Quem é santo, dá um aleluia bem alto. Agora, olhe para mim, você vai entender algo. Se você já entendeu isso, vamos para o próximo passo. Você aceitou Jesus, você foi transformado por Deus e você se tornou santo, diga aleluia. Agora, a partir do momento que nós nos tornamos santos, que Deus nos faz santos, nós temos que começar a aprender, olhe para mim,
a aprender a andar e a viver em santidade. E a gente aprende, e a gente se aperfeiçoa, a gente cresce no andar e no viver em santidade dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até quando? Até o fim da nossa vida. Porque a santificação é um processo contínuo que vai desde o dia que você aceitou Jesus até o dia da sua morte. Vai desde o dia que você aceitou Jesus até o dia que Cristo voltar para nos buscar. Mas é um processo constante que nós temos que estar nele. E eu vou fazer uma comparação para você entender. Hoje nós não temos bebês aqui. Mas todos nós, a maioria de nós aqui, é pai, é mãe, e quem não é tio, é tia, alguma coisa, já viu o bebê. Um bebê quando nasce ser humano. Sim ou não? Ou o bebê nasce cachorro, nasce porco. Não, né? Ainda que alguns digam que... Não, não é. O ser humano, o bebê quando nasce o quê? Ser humano. Mas você já reparou que o bebezinho quando nasce, o bebê não sabe andar. Nos primeiros meses, o bebê fica só deitado no chão. Depois o bebê começa a pôr a mão no chão e levantar o peitinho, o pescoço. Aí depois vai passando um tempo e o bebê, ele aprende a gatinhar. Não é assim? Mas ele é ser humano. E o normal do ser humano, como que o ser humano anda? O ser humano anda assim, igual eu estou andando. Igual você anda. Então, o bebê é um ser humano, mas ele gatinha. E o bebê no começo, ele não fala. Ele faz uns barulhos, uns sons, até bonitinho, engraçado, né? A gente vê o bebezinho falando, a gente acha bonito, a gente ri junto com o bebê, tudo. Mas o bebê não sabe falar, mas é um ser humano. Mas o que acontece? Ele vai convivendo com a gente, olha para o pastor, ele vai convivendo com a gente e vai aprendendo, vai se aperfeiçoando como ser humano. Aí daqui a pouco, aquele bebezinho que só levantava o ombro com os braços, que estava só gatinhando, agora você vê o bebezinho dando os primeiros passos. Ainda que seja com as pernas meio trêmulas, né? Ainda que seja meio inseguro, precisa segurar, mas ele vai dando os primeiros passos e depois de um tempo o bebê aprende a andar. Minha netinha vai completar 3 anos, ela anda e corre de um lado para o outro, e corre tanto que tem hora que a gente não consegue alcançar ela. Outro dia não sabia andar, mas agora está andando. Se aperfeiçoou como ser humano. E aquele bebê que fazia gugu, dadá, aquelas coisas assim, hoje conversa com você, fala com você. E aí vai se tornando um adulto e vai se tornando um ser humano cada vez mais aperfeiçoado. Quem está entendendo? Assim é a santificação. Assim como o bebê nasce ser humano, quando você aceita Jesus, você já nasce santo. Porque a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Não foi o que Jesus disse para Nicodemos? Tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Você aceita Jesus, você nasce de novo. Mas você já nasce santo. Porque Jesus transforma você e faz de você santo. Agora, você vai ter que se aperfeiçoar na santidade. Você vai ter que crescer em santidade. Fala comigo assim, crescer em santidade. Quem está entendendo até agora, diga um amém. Então, o que você tem que guardar no teu coração é isso, é que você precisa crescer em santidade, se aperfeiçoar na santidade, e isso ao longo de toda a tua vida. E não perca esse propósito, esse objetivo nunca. Todos os dias, quando você acordar, você tem que se lembrar, eu preciso me aperfeiçoar em santidade. Eu preciso crescer em santidade. Eu preciso ser melhor em santidade. E você precisa buscar isso. Você precisa fazer o que tem que ser feito para que isso aconteça. E o que nós precisamos fazer para a gente crescer em santidade? O que nós precisamos fazer para nós melhorarmos a santidade? A santidade precisa ser Por que eu tenho que crescer em santidade? Põe para mim Hebreus 12, 14. Por que eu preciso crescer em santidade? Quem aqui quer ir para o céu?
Lá no céu nós vamos ver a Deus. O único jeito de ver a Deus é indo para o céu. E olha o que está escrito aqui, ó. Segui a paz com todos. Então não é paz só com alguns, é paz com todos. E além de seguir a paz, o que mais que a gente tem que seguir? Seguir a santificação. Tem que seguir a paz, mas também tem que seguir a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem continua querendo ir para o céu aqui? Então, para nós irmos para o céu, nós temos que entender que aceitamos Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nascemos espiritualmente, nascemos para a santidade, nos tornamos santos, mas nós temos que crescer em santidade, se aperfeiçoar em santidade, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação tem que ser seguida, a santificação tem que ser buscada. A santificação tem que ser um alvo para a nossa vida. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito, eu sei disso, mas isso não pode ser desculpa e justificativa, pastor Hildo, para me viver errado. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito, mas eu vou perseguir a perfeição. Eu sei que eu nunca vou ser 100% santo, mas eu vou seguir a santidade. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem está entendendo aí diz um amém bem forte. Agora, vamos lá, como que a gente se santifica? Como que a gente segue a santificação? Como que a gente cresce em santificação? Eu quero falar duas coisas rápidas. Primeira maneira de nós crescermos em santificação. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem é que nos santifica? O Espírito Santo é quem nos santifica. Então, se eu quero e eu tenho que querer crescer em santidade, se eu quero crescer em santificação, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Ninguém cresce em santificação sozinho. Eu busco a santificação buscando quem? O Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Olha o que está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido o quê? Santificados. Diga bem forte essa palavra, 1, 2, 3, santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, por quem? Pelo Espírito do nosso Deus. Quem é que nos santifica? O Espírito Santo. O Espírito Santo que aperfeiçoa a santidade nas nossas vidas. Eu não consigo crescer em santidade se eu não buscar relacionamento e comunhão com o Espírito Santo. E como que eu busco relacionamento e comunhão com o Espírito Santo? Através da através do jejum, através do prestar culto a Deus junto com os nossos irmãos. Essas coisas não podem ser desprezadas, porque quando eu desprezo uma vida de oração, quando eu sou negligente com o jejum, quando eu não tenho cuidado de congregar, eu estou abrindo mão de ter um relacionamento próximo e íntimo com o Espírito Santo de Deus. E sem o Espírito Santo, eu não me aperfeiçoo em santidade. Porque a minha natureza e a sua é inclinada para o erro. A nossa natureza é inclinada para o mal, para o pecado. Então, sem a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou me afastar de Deus, porque a natureza humana quer se afastar de Deus. Mas quando eu busco intimidade e relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vai me transformando, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, transformando a minha vida, e me aperfeiçoando em santidade, me fazendo crescer em santidade. Quem está entendendo, diga um glória a Deus bem forte. Então leva a sério uma vida de oração. Leva a sério uma vida de jejum regular. Leva a sério o congregar, não falta nos cultos, porque isso vai fazer você ter intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar você a crescer em santidade.
Quem vai crescer em santidade aqui, diga um glória a Deus. Com a mão levantada, diga: eu vou crescer em santidade. E para terminar, tem uma outra coisa que você não pode abrir mão, porque te faz crescer em santidade. Pastor, o que que faz eu crescer em santidade? O que que me faz me aperfeiçoar na santidade, além do agir do Espírito Santo? Sabe o que que faz a gente crescer em santidade? É a palavra de Deus. O que que faz a gente crescer em santidade? A palavra de Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Jesus fez uma oração. E na oração de Jesus, Jesus disse assim, ó: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo que nós temos que, para nós sermos santificados, para nós crescermos em santidade, nós temos que ser santificados na verdade, não na mentira. Porque não tem santificação fora da verdade. A santificação é aonde? É na verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando você se relaciona com a palavra de Deus, quando você tem compromisso com a palavra de Deus, de ler, olha para o pastor, ó, compromisso de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, de conhecer as Escrituras, de buscar o conhecimento, a própria palavra de Deus vai santificando você, porque, como eu disse no início da mensagem, o Evangelho de Cristo confronta a gente. É a palavra de Deus que vai me limpar e me transformar. Então eu sou um mentiroso, mas quando eu leio a palavra de Deus vai me mostrar que o pai da mentira é o diabo, que a mentira não agrada a Deus, e ela vai me confrontar como mentiroso. Aí eu deixo de ser um mentiroso e a palavra de Deus está me santificando. Quando eu sou alguém que guarda mágoa, rancor no coração porque alguém me fez mal, porque alguém me feriu, e eu tenho mágoa, rancor, ressentimento, raiva, ódio, aí eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que eu tenho que perdoar. Eu vou ler o Pedro conversando com Jesus, e Jesus falando, olha, vocês têm que perdoar. E aí o Pedro começou a ficar nervoso, Jesus falando sobre perdão, e o Pedro, não aguentando mais, perguntou assim, mas até quantas vezes eu vou perdoar? Aí o Pedro fala, até 7 vezes. Pedro quis dizer assim, ó, se eu perdoar 7 vezes, já perdoei demais. Né? Até o Pedro não aguentava, ele falou, perdoa, 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 perdoa. Ó o evangelho confrontando. Aí o Pedro ficou nervoso, até quando eu vou perdoar? Até 7 vezes? 7 vezes é demais. Jesus falou, não, Pedro. Aí o Pedro falou, sabia, 7 é demais. E Jesus falou, não, Pedro, não é 7, é 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7 na matemática? 490, não é isso? 70 vezes 7 na matemática é 490. Mas, e no ensinamento de Jesus, quanto que é 70 vezes 7? Infinito. Ou seja, é perdoar sempre. Jesus não é para você ficar marcando no papelzinho assim, ó, já perdoei uma, perdoei 2, perdoei 3, 4, 5, 700, 489, 490, não perdoa mais. Não é isso. Jesus está dizendo, é para perdoar sempre. É para perdoar quantas vezes for necessário. Daí eu era alguém que não perdoava, mas eu li a palavra me confrontou, e aí eu perdoo. A palavra está me santificando, quem está entendendo? A palavra santifica. A palavra santifica. A palavra que transforma a gente. Então, o confronto da palavra de Deus traz santificação. E eu quero desafiar você que está aqui, quero desafiar você que está nas redes sociais, a sair daqui hoje, no primeiro culto do mês de novembro, tomando uma decisão. Qual decisão, pastor? Eu vou buscar a santificação porque eu quero ver o Senhor. Eu vou crescer em santidade, eu vou crescer em santificação, eu vou me aperfeiçoar em santidade, eu vou me aperfeiçoar em santificação, eu vou me relacionar com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me santifica, eu vou orar mais, eu vou jejuar,
Eu não vou faltar nos cultos, porque o congregar me ajuda a ter relacionamento com o Espírito Santo, e assim eu vou crescer em santificação. Eu quero crescer em santificação, então eu vou ler a Bíblia todos os dias, para que a palavra de Deus me confronte, a palavra de Deus me transforme e me ajude a crescer em santidade e santificação. Quantos querem crescer em santidade e santificação? Fique em pé no seu lugar, eu vou orar com você. Crescer em santidade, em santificação é uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. E você precisa tomar essa decisão agora. Carol, você consegue cantar algo relacionado a isso? Ajuda a gente aí. Aleluias. Não tem nada melhor do que crescer em comunhão e intimidade com o Senhor. Eu quero orar por você agora. Você quer